Meu nome é Laura, e quando tudo isso aconteceu, eu tinha 19 anos. Aquela idade estranha em que a gente ainda mora com os pais, mas já acha que sabe tudo sobre a vida. Aquela fase em que o amor parece maior que o bom senso e o vai dar tudo certo costuma falar mais alto do que qualquer sinal de alerta. Eu namorava o Rafael havia pouco mais de um ano. Ele tinha 18, era carinhoso, engraçado, do tipo que conquistava todo mundo com facilidade. Não era briguento, não era agressivo, não era aquele estereótipo de cara-problema. Pelo contrário, o único detalhe que eu só aprenderia a levar a sério depois era a relação dele com bebida. Rafael não bebia sempre, mas quando bebia, bebia mal. Era como se o corpo dele não tivesse manual de instruções para álcool. Um copo virava dois, dois viravam cinco, e de repente ele não estava mais ali. O olhar ficava vazio, os movimentos lentos, a fala embolada, um corpo presente, mas uma consciência desligada. Naquela noite de sábado, ele saiu com amigos. Eu fiquei em casa. Domingo cedo, almoço em família, nada demais. Me lembro de ter desejado boa noite para ele por mensagem e dormido tranquila, acreditando que aquilo era só mais uma noite comum. Não era. O telefone tocou já de madrugada, aquele toque que acorda a gente no susto, com o coração acelerado antes mesmo de atender. Era um amigo dele. A voz parecia confusa, misturada com barulho de rua. Laura, você pode me passar seu endereço? Eu estranhei. Por quê? O Rafa tá muito bêbado, muito mesmo. Ele não consegue dizer onde mora. Naquele instante, eu senti aquele misto de preocupação e responsabilidade que só quem ama alguém meio inconsciente conhece. Respirei fundo, passei o endereço e em menos de meia hora o táxi chegou. Quando eu abri o portão, vi o Rafael praticamente sendo sustentado pela própria gravidade. O corpo mole, o cheiro forte de bebida, os olhos semicerrados, ele mal conseguia ficar em pé. E ali estava eu, 1,59 m de altura, tentando carregar um homem adulto completamente desligado do mundo. Foi um verdadeiro teste de amor, paciência e coluna vertebral. Arrastei, apoiei e empurrei, quase chorei de raiva e cansaço, mas consegui. Coloquei ele na cama do meu quarto, tirei o tênis, cobri com o lençol. Ele caiu no colchão como se tivesse sido desligado da tomada. Fiquei ali alguns segundos olhando para ele, aquela cena que mistura carinho com exaustão, aquele pensamento silencioso: por que eu faço isso? Mas estava tudo sob controle, ou pelo menos era o que eu achava. Apaguei logo depois, o cansaço venceu. Até que, às 7 da manhã, um grito atravessou a casa. Rafael? Abri os olhos em pânico. Meu coração disparou antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. Outro grito. Rafael, o que você está fazendo? O tempo ficou lento. Demorei alguns segundos para perceber que aquela voz não vinha do corredor, vinha do quarto dos meus pais. Levantei num salto. Rafael não estava mais na cama. O silêncio pesado que antecede uma tragédia doméstica tomou conta da casa. Dei alguns passos pelo corredor, sentindo um frio estranho subir pelas pernas. E então vi a porta do quarto dos meus pais aberta. Eles estavam acordados, deitados na cama, assistindo televisão, como todo domingo cedo, e no meio do quarto, Rafael, de pé, ainda completamente bêbado, com o olhar vazio. Ele havia se levantado, achando que ia ao banheiro, mas entrou no quarto errado, e antes que qualquer um conseguisse reagir, antes que meu cérebro tivesse tempo de processar o absurdo, ele simplesmente começou a urinar. Ali, em cima da cama, em cima dos meus pais. O tempo parou. Minha mãe congelou. Meu pai ficou em choque. Eu senti o chão desabar. Rafael terminou, ajeitou a cueca, virou de costas como se nada tivesse acontecido e saiu do quarto andando lentamente, em estado de zumbi, voltando direto para minha cama, sem dizer nada, sem perceber nada. Eu corri até meus pais. A colcha estava encharcada, o cheiro era impossível de ignorar. Eles não gritavam mais, só olhavam um para o outro tentando entender se aquilo era real. E era. Sim, isso aconteceu de verdade.
O silêncio que ficou depois foi pior do que qualquer grito. Minha mãe saiu do quarto em choque, segurando a colcha molhada como quem carrega algo que nem quer olhar. Meu pai ficou sentado na cama por alguns segundos, encarando a televisão desligada, como se o cérebro dele tivesse tentando reiniciar. Eu pedi desculpa várias vezes. Desculpa sem saber exatamente pelo quê, mas com a certeza de que aquilo nunca deveria ter acontecido. Eles não brigaram comigo, e isso, de alguma forma, doeu mais. Enquanto isso, no meu quarto, o Rafael dormia. Dormia pesado, profundo, um sono de quem não faz ideia do caos que causou algumas paredes adiante. Fechei a porta e fiquei ali olhando para ele. Aquele corpo estendido na cama, tão tranquilo, contrastava de um jeito quase cruel com o que tinha acabado de acontecer. Eu senti raiva, vergonha, um amor cansado. Às vezes, amar alguém é se sentir responsável por erros que não são seus. O tempo foi passando devagar. A casa seguiu estranha, o café da manhã aconteceu em silêncio, o cheiro do quarto dos meus pais parecia impregnado no ar, mesmo depois da troca de lençóis, da limpeza, do desinfetante. Por volta do meio-dia, Rafael começou a se mexer. Primeiro um gemo, depois a mão passando pelo rosto, aquele despertar típico de ressaca, quando o corpo acorda antes da consciência. "Amor?" ele murmurou com a voz seca. Eu estava sentada na beira da cama. Não respondi. Ele abriu os olhos com dificuldade. "Que horas são?" "Hora suficiente para você já ter feito merda demais hoje", respondi, sem conseguir segurar. Ele franziu a testa, confuso. "O que foi?" Respirei fundo. Aquela era a parte difícil. Como explicar algo que parece mentira até para quem viveu? "Rafael, você lembra de alguma coisa depois que acordou de madrugada?" Ele fechou os olhos por um instante, tentando puxar lembranças que não vinham. "Acho que não. Só lembro de deitar." Meu estômago revirou. "Você levantou." "Levantei?" Ele perguntou, rindo de leve, achando exagero. "Levantou." "E foi onde?" Eu demorei para responder. "Pro quarto errado." O sorriso dele foi desaparecendo aos poucos. "Como assim?" "Você entrou no quarto dos meus pais." Ele ficou sério. "E aí?" Engoli seco. "Aí você fez xixi." O silêncio caiu pesado entre nós. "No banheiro deles?" Balancei a cabeça. "Não, Rafael." Ele me encarou. "Na cama." Foram alguns segundos até a informação chegar inteira. Quando chegou, foi como um soco. Ele sentou na cama num pulo. "Não, não, isso é brincadeira, né?" Eu queria muito que fosse. O rosto dele perdeu a cor. A ressaca parecia triplicar. "Laura, pelo amor de Deus, você mijou nos meus pais." Ele levou as mãos ao rosto. "Eu não lembro, eu juro que não lembro." "Eu sei, e esse é o problema." Rafael ficou em silêncio. A vergonha era tão grande que parecia ocupar espaço físico no quarto. Ele não conseguia me olhar. Passava a mão no cabelo, respirava fundo, como se quisesse acordar de um desamejo. "Eles estão..." Ele hesitou. "Com raiva?" "Estão em choque." Ele afundou o rosto nas mãos. Meu Deus! Naquele dia, Rafael não saiu do quarto. Não teve coragem. Meus pais também não tocaram no assunto. Eles riam nervosos como quem tenta fingir que aquilo não aconteceu, mas eu sabia que aquele riso era o riso de quem ainda não sabe como reagir. O almoço foi estranho, o clima pesado. Rafael ficou trancado com dor de cabeça, dor no corpo e uma vergonha que nenhum remédio curava. Quando foi embora no fim da tarde, ele saiu de cabeça baixa. Não olhou para os meus pais, não disse nada além de um desculpa quase inaudível. E assim começou um período esquisito. Durante 6 meses, Rafael não conseguiu encarar meus pais. Se eu ia à casa dele, ótimo, mas vir à minha casa virou algo impossível. Sempre havia uma desculpa, sempre um compromisso, sempre um medo disfarçado. Meus pais, com o tempo, começaram a rir da história. Rir de verdade, contar como piada para amigos próximos, exagerar detalhes, imitar a cena como se fosse algo distante, quase fictício.
Quem ouvia gargalhava, e olhando de fora realmente parecia só uma situação absurda causada por bebida demais. Sabia que não era só isso, porque toda vez que o nome do Rafael surgia, havia um silêncio que ninguém percebia, um pequeno cuidado, um desvio de assunto, como se inconscientemente todos soubessem que algo ali tinha se quebrado. E eu sabia também. Rafael mudou depois daquele dia. Não do jeito que a gente espera em histórias bonitas de aprendizado imediato e maturidade repentina. Ele ficou mais quieto, mais retraído, carregava a vergonha como um peso invisível. Parou de beber por um tempo, é verdade, mas não porque tinha entendido o limite. Era medo. Medo de repetir, medo de perder o controle, medo de ser lembrado como o garoto que mijou nos essumbros. E viver com medo não sustenta ninguém por muito tempo. Nossa relação começou a mudar em pequenas coisas, nas conversas que já não fluíam, nos convites recusados,